Bom dia a todos. Bom dia. Queria convidar então vocês a abrirem a Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. A partir do versículo 42, parte B. Todos acharam? Então vamos para a leitura do texto. Diz assim: Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou a borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebido, aproximou-se e, trêmula, e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus disse: Filha, a sua fé te salvou. Vai em paz. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco nesta manhã, através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Pai, seja aquilo que nós precisamos, seja um agente de transformação na nossa vida. Que nós, Pai, venhamos a recebê-la no nosso coração e sermos moldados por ela. Age no nosso meio, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tirar esse microfone do pedestal. Assim fica mais fácil. Bom, nós estamos numa série de mensagens intitulada Encontros com Jesus. E hoje nós vamos falar de mais um encontro com Jesus. De uma história que está dentro de uma outra história, na qual foi pregado na semana passada. A história na qual eu vou falar com vocês hoje, ela está dentro da história de Jairo, na qual o pastor pregou semana passada. E nós vamos falar então sobre Jesus e a mulher da hemorragia. Talvez na sua versão esteja lá a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher enferma, mas é a mesma história. Essa história, Lucas vem narrar uma mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, ou de uma menstruação que passava do tempo normal da menstruação, de 3 a 7 dias. Essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue contínuo, e que há 12 anos isso vinha atormentando a vida dela. Lucas também vai narrar que essa mulher gastou todos os seus bens com médicos e nada a curou. Só que chega um momento em que ela vai até Jesus. Só que é interessante a gente entender que nessa história, essa mulher ela não poderia fazer isso, porque ela era considerada impura. Levíticos, no capítulo 15, vai falar a respeito dessa impureza da mulher, que ela não poderia tocar em ninguém, ou em nada que outra pessoa fosse tocar, porque aquilo se tornaria impuro.
Mas, embora Levíticos 15 vá falar da impureza da mulher, também fala da impureza do homem, tá? Para que a Bíblia não se aparente machista, né? Ela fala sobre a impureza do homem e que a forma de se purificar é a mesma para ambos, tá bom? Mas é importante a gente entender que ela estava impura por conta dessa hemorragia. E ela não poderia estar ali, mas ela já tinha tentado muitos recursos, já tinha gasto seus bens e mesmo assim ela não tinha conseguido se curar. Então ela vai até Jesus, que estava indo até a casa de Jairo, por conta da filha de Jairo que estava doente. E eu fico imaginando a história acontecendo, aquela multidão apertando a Jesus. Jesus sem conseguir andar direito por causa daquela multidão. E essa mulher tentando chegar até Jesus. Porque provavelmente quanto mais próximo de Jesus ela chegava, mais difícil era de atravessar aquela multidão. E por conta disso a gente percebe o texto trazendo que ela tocou nas vestes de Jesus. Talvez quanto mais próximo ela ia chegando de Jesus, mais ela tinha que se agachar para tentar passar no meio da multidão. E a única coisa que ela conseguiu foi tocar nas vestes de Jesus, tocar na roupa dele. Mas aquilo foi o suficiente para ela ser curada. Só que essa mulher, ela ciente da cultura da época, talvez ela não queria ser notada. Só queria ser curada e sair dali tranquilo e ninguém viu, não aconteceu nada, e ela ia sair feliz da vida. Mas Jesus notou. Ela não passou desapercebida. E diante do questionamento de Jesus, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Ela não pôde negar que foi com ela, então ela confessou diante de todos o que havia acontecido e como ela havia sido curada. Então, nós temos essa história basicamente. Só que essa história também ela é narrada por Mateus e por Marcos. Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22, ele vai narrar a história dessa mulher. E a diferença é que Mateus vai trazer a fé que antecede a ação. Porque ele diz assim: porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Lucas só narrou a ação, que ela foi até Jesus e tocou nele. Mateus já fala da fé que antecedeu. Não, ela foi porque ela sabia, ela cria que se ela apenas tocasse nas vestes dele, ela seria curada. Já Marcos, ele vai trazer os dois relatos, o de Lucas e o de Mateus, mas também vai trazer um relatório médico omitido por Mateus. Que ela não só não melhorou, como ela piorou. Então, Marcos 5, 26 vai dizer: tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Lucas era médico, então dá para entender ele não falar que ela piorou passando na mão dos médicos. Né? Faz sentido. Agora, o que é importante que os três textos, tanto Mateus como Marcos e Lucas, dão ênfase, é na fé que salva. Lucas vai trazer: então disse, filha, a tua fé te salvou. Mateus também, a tua fé te salvou. E Marcos, a tua fé te salvou. Os três vão dar ênfase que a fé daquela mulher em Jesus a salvou.
E diante de todo esse cenário, existem algumas coisas que nós podemos refletir que acontecem nos nossos dias. E que a gente pode tirar de lição nesse texto. O primeiro é que os sofrimentos que nos isolam ou que nos impedem de viver a vida que gostaríamos. Essa mulher, ela vivia isolada, porque ela estava impedida de estar no convívio da família, estar no convívio social, porque ela era impura. E nós, nos nossos dias, também muitas vezes passamos por sofrimentos que nos isolam, que nos impedem de viver a vida que nós gostaríamos de viver. E às vezes esse sofrimento é uma doença que nos limita, que não nos deixa de viver a vida plenamente. Eu lembro da minha mãe, que nos últimos anos de vida dela, ela parou de andar, ela parou de enxergar, os rins dela pararam, e aquilo deixou ela de cama, limitando que ela vivesse a vida que ela queria viver. Muitas vezes, nas nossas vidas, doenças nos limitam de vivermos a vida que gostaríamos de viver. Essa mulher, ela sofria 12 anos. Gente, 12 anos de sofrimento é muito tempo. 12 anos de alegria é muito rápido. Hoje eu olho, minha filha está com 13 anos. Parece que foi ontem que ela nasceu. Mas para quem está sofrendo, 12 anos é muito tempo. Quem já deu uma topadinha no dedinho, na quina da cama, do armário? Gente, é 1 minuto de dor que parece uma vida inteira. Porque para quem está sofrendo, 1 minuto é muito tempo. Essa mulher estava sofrendo há 12 anos. Imagina quantos momentos ela perdeu por estar isolada. Momentos com a família, momento com os amigos. Essa mulher não podia engravidar por conta dessa hemorragia. Imagina talvez ela olhando do isolamento dela e vendo suas amigas com seus filhos e ela não podia ter filhos. Quantos momentos. Nós passamos por basicamente 2 anos de isolamento coletivo por conta da pandemia. Nós ficamos isolados. Muitos não puderam sair de casa, não podiam nem trabalhar. Isolamento que gerou muitos sofrimentos. Mas nós, muitas vezes, sofremos sozinhos por conta das nossas próprias preocupações. Preocupações com: eu preciso dar um futuro para os meus filhos, eu preciso dar o melhor para a minha família. Preocupações com o sustento, como é que eu vou sustentá-los? E muitas vezes isso nos isola. Pessoas sofrendo sozinhos, porque não vão compartilhar essa dor, porque acreditam que tem que carregar esse peso. Só que não somente os sofrimentos nos isolam, mas também nós temos que nos preocupar muitas vezes com quando ignoramos os sofrimentos. E isso é algo preocupante. Quando nós ignoramos os sofrimentos. Essa mulher, ela não ignorou o sofrimento. Os textos vão mostrar que ela fez de tudo, gastou todos os seus bens. Ela não ignorou. Mas nós, muitas vezes, ignoramos os sofrimentos. E isso
tem acontecido muito nos nossos dias: a negligência, a omissão da saúde. Não é nada não, é só uma dorzinha, não é nada não. Não, logo passa. Não, vai no médico. Não precisa. Não precisa, não é nada não. Omissão do erro, que a gente está vendo, sabe que é um erro, mas diz, não é nada demais, não tem nada que se preocupar. E a gente vai deixando com que esses sofrimentos eles aumentem nas nossas vidas, porque nós os ignoramos. Eu gosto muito de uma história de um homem que chegou no posto de combustível. E quando ele chegou ali, ele viu um cachorro deitado no canto do posto. Mas esse cachorro estava chorando. E ele perguntou para o frentista, que ele ficou incomodado com aquilo: por que aquele cachorro está chorando? E o frentista falou para ele: é porque ele está deitado em cima de um prego. Aí aquele homem falou: mas por que ele não levanta? O frentista respondeu para ele: porque não deve estar doendo tanto assim. Quantas vezes nós negligenciamos o sofrimento porque simplesmente achamos que não está doendo tanto assim. E nós vamos deixando para lá, e a coisa vai só piorando, e vai só piorando, e a gente fala: não é nada, não é nada, não é nada. Nós não podemos negligenciar o sofrimento. Nós não podemos negligenciar o sofrimento no nosso relacionamento, tanto matrimonial como entre pais e filhos. Nós não podemos negligenciar os nossos sofrimentos, porque senão eles só vão aumentar, só vão piorar, e talvez chegue a um ponto que não haja mais o que fazer. Um outro problema que nós passamos muito é porque sofremos por conta dos planos frustrados. Imagina essa mulher que tentou e só piorou. Imagina quantos médicos ela não foi atrás, quantos tratamentos diferentes, quantas pessoas chegam para ela e falam: não, faça isso, que isso vai resolver. E ela só piorava. Quantos planos das nossas vidas já se frustraram. E isso fez com que nós nos isolássemos. Fez com que nós nos distanciássemos das pessoas. Nos distanciássemos dos nossos familiares. Por conta das coisas que não estão dando certo. Por conta de talvez ter tentado tanta coisa e nada funcionou. E por conta dessas frustrações, nós somos tomados pelo orgulho. E isso nos isola ainda mais. O nosso ego ferido. Isso só nos isola. Nós temos vergonha de nos expor e dizer para alguém que nós estamos com um problema e precisamos de ajuda. Porque olhamos para a vida dos irmãos e dizemos assim: está tudo tão certinho, eu não vou me expor. O que vão pensar de mim? Eu não quero correr esse risco de ser julgado pela igreja. Não, eu chego aqui na igreja, eu e a minha família, nós temos que passar uma imagem de que está tudo certo. Quando muitas vezes está tudo errado. Porque eu não posso me expor. Mas essa mulher, ela correu o risco. Ela correu o risco. Porque ela cria que se ela apenas tocasse em Jesus, ela seria curada. Então, valia a pena correr o risco. A minha pergunta que eu faço a vocês é:
Qual é o sofrimento que você tem passado, que tem impedido você de viver a vida que você gostaria? Qual sofrimento vocês têm passado, que tem te isolado do seu cônjuge, que tem te isolado dos seus filhos, que tem te isolado dos seus pais? Qual é o sofrimento que você tem passado, que tem te isolado? Será que é um sentimento de impureza? Não se sentir digno? Será que é por conta de um pecado, um erro que você cometeu lá atrás e que até hoje você vem guardando isso dentro de você? E isso te faz se sentir indigno ao ponto de te afastar cada vez mais, de não te permitir sorrir mais verdadeiramente, se alegrar com a sua família, de viver a vida que você gostaria de viver? Essa mulher se aproximou de Jesus pela fé e ela foi purificada. Então, se você se sente impuro, se aproxime de Jesus pela fé e seja purificado. Se você se sente indigno, eu não mereço, eu não sou digno disso, saiba que isso é verdade. Você não merece. Eu não mereço. Ninguém merece. Nós somos de fato indignos por causa do pecado que habita em nós. Mas Jesus restaurou nessa mulher a identidade, quando ele a chama de filha. Hoje em dia é muito comum usar essa palavra, às vezes, para se dirigir a alguém. Ô filha, faz isso para mim. Ô filho, faz isso aqui. Mesmo que você não conheça a pessoa. Hoje em dia isso é normal. Naquela época não. Naquela época não. Para Jesus dizer isso, é porque ele tinha autoridade para de fato trazê-la de volta e restaurá-la à família, e restaurá-la à sociedade, dizendo: filha. E se você já tentou muitas coisas e nada deu certo, existe uma coisa que te salva. Te salva das suas doenças, te salva do seu isolamento, te salva das suas frustrações, te salva dos seus pecados e te dá ou restaura a sua identidade. A fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo nos salva. Nos salva das nossas doenças, nos salva das nossas frustrações, nos salva dos nossos problemas. Nos dá uma identidade de filhos. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que Jesus Cristo pode fazer a diferença nas nossas vidas, nos nossos problemas. Eu queria desse texto tirar 3 lições para a gente aplicar na nossa vida. O primeiro delas: nunca desista em meio ao sofrimento. Nunca desista em meio ao sofrimento. Não desanime porque parece que está dando tudo errado. Não desanime porque parece que está demorando para acontecer. Não pense que você nasceu para dar errado. Jesus disse, em João 16, versículo 33, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não desanimem em meio aos sofrimentos.
Você não está sozinho. Creia em Jesus. Segunda lição que nós extraímos desse texto e que nós temos que aplicar na nossa vida. Sua atitude de fé não atrapalha a ação de Jesus na vida do outro. Sua atitude de fé não atrapalha a ação de Jesus na vida do outro. Porque muitas vezes nós pensamos, Deus está tão ocupado com grandes problemas que Ele não vai ter tempo. Eu não vou incomodar a Deus com os meus problemas, que são tão pequenos diante dos grandes problemas que existem no mundo. Essa mulher, ela cria tanto que se ela apenas tocasse nele, ela seria curada. Talvez ela nem tenha pensado que ela estaria atrapalhando a cura da filha de Jairo. Ou talvez ela tenha até pensado nisso, mas ela falou, eu só vou tocar, ele não vai nem ver, ninguém vai parar, vai continuar a vida, ele vai fazer a obra dele e está tudo certo. Mas Jesus parou. Jesus sentiu a fé daquela mulher nele. Você não é só mais um na multidão. Você não é só mais uma na multidão. Você não é só um número. Você não é menos importante do que alguém que tem uma posição social maior que a sua. Isaías 49, no versículo 15, vai dizer assim: acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dela, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O Senhor te conhece. E a tua ação de fé, a tua atitude de fé não atrapalha a ação de Deus na vida do outro. Você não está incomodando a Deus porque crê que Ele pode te curar. Crê que Ele pode te salvar. Você não atrapalha a ação dele na vida do outro. E nós vimos a história de que depois que ele parou, a notícia piorou para Jairo. Jairo, não incomoda mais o mestre porque a sua filha morreu. Talvez o sentimento de Jairo naquele momento foi: por que essa mulher inventou de vir bem agora? Ela não podia ter esperado ele ir em casa primeiro, depois ela falava com ele? Mas Jesus diz: fica tranquilo, ela não morreu, ela apenas dorme. A tua atitude de fé não atrapalha a ação de Jesus na vida do outro. Uma terceira coisa, e última e mais importante de todas, é que a fé em Jesus salva. A fé em Jesus salva. E a salvação em Jesus nos dá a identidade de filhos. João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você crê que Jesus salva? Você crê que Jesus transforma a nossa vida, muda a nossa história, muda o quadro da nossa vida, por mais difícil que ele seja? Você crê que Jesus muda a nossa história? Você já não mais precisa viver isolado, porque a salvação
de Jesus nos dá uma nova vida. A salvação de Jesus nos dá uma nova vida. E para receber essa salvação é simplesmente crer em Jesus. Ele nos dá uma nova vida e vida eterna. Queria convidar vocês a fechar os seus olhos, curvar as suas cabeças e refletir nesse momento a respeito daquilo que você tem passado, daquilo que você tem vivido. Refletir um pouco a respeito desse sofrimento que tem te isolado, que tem te impedido de viver a vida que você gostaria de viver. A vida que você gostaria de viver em Deus. E que talvez por conta dessa situação, você não consegue vivê-la. E que talvez já há anos isso vem atormentando a sua vida. A palavra do Senhor para a sua vida é que a fé em Jesus pode te salvar dessa situação. A fé em Jesus pode mudar a sua história hoje. Com apenas um toque, a sua vida pode mudar para sempre. Então eu queria que nesse momento, se você crê na salvação de Jesus, você quer essa salvação sobre a sua vida, você quer essa identidade de filho, você quer ser restaurado à família de Deus, fala com o Pai nessa hora. Vamos orar e falar com Ele. Porque pela fé nós somos salvos. Pela fé nós somos sarados. Senhor, é pela Tua palavra que nós cremos, ó Pai, que o Senhor Jesus é poderoso para nos salvar. Que se tão somente cremos nele, nós seremos salvos. Pai, nessa manhã, eu não sei qual é o sofrimento que os meus irmãos têm passado, quais são as dificuldades, quais são as lutas. Mas, Pai, eu peço que pela fé no Senhor, eles possam ser sarados, eles possam ser curados, eles possam ser libertos, eles sejam salvos pela fé em Cristo Jesus. Renova, Pai, o ânimo, renova as forças, Pai. Não deixe que eles fiquem impedidos de viver a vida que o Senhor tem para eles. A vida que o Senhor preparou por conta dos sofrimentos, por conta das dificuldades, Pai. Mas para que eles possam, Senhor, a partir desta manhã, a partir da Tua palavra, Pai, pela fé, serem livres, serem curados, serem salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro nessa manhã, Pai, agradecido a Ti. Amém. Meus irmãos, com essa simples mensagem que eu encerro mais um encontro com Jesus. Que o Senhor possa ter edificado a sua vida, possa ter te dado o ânimo que você precisa. Que o Senhor possa sim te salvar de qualquer um desses problemas que tem te isolado e tem te impedido de viver a vida que você gostaria de viver. Que Deus abençoe. Então, chamo o pastor à frente para dar a bênção no final.
Vamos ficar de pé. Só para esclarecer, hoje a ministra Ilma está trabalhando, vai chegar bem tarde hoje, de um evento da escola lá em Bragança. Por isso ela não está conosco hoje aqui. Vamos orar? Jesus Cristo megumi kaminoai serei no alma de origa anatagata subete tomonia emocione. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito, ó Deus, seja sempre presente e abundante sobre todos nós, nos levantando e curando em nossos sofrimentos, e que mantenhamos o olhar em Cristo Jesus, desde hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, Deus os abençoe, que você tenha uma semana realmente na presença do Senhor. Nós temos aqui o culto. Ai, minasan, arigatou gozaimashita.